aí, família do canal Altos Motivos, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui no canal. Pois muito bem, hoje a gente vai estar fazendo uma comparação virtual entre dois do mesmo. A gente vai estar pegando o Voyage quadrado e comparando com o Fox, que é a versão exportação para Estados Unidos e Canadá. Só que antes de eu continuar nessa história, eu quero perguntar para você. Você já é inscrito aqui no canal Altos Motivos? Ainda não? Então aproveita esse momento, inscreva-se no canal, vem fazer parte da família. E olha, a gente está crescendo, tem coisa nova vindo, você não vai querer ficar de fora, né? Então aproveita para se inscrever, ativa o sininho para que toda vez que sair alguma coisa nova, você seja informado, certinho? Uma vez passado já essa pequena informação muito importante, continuamos então com a nossa história dessa semana, que na verdade vai ser uma comparação, como eu disse, entre o Volkswagen Voyage quadrado e o Volkswagen Fox, que foi a versão de exportação enviada para Estados Unidos e Canadá. Bom, o período de exportação para Estados Unidos e Canadá foi de 1987 a 1993. Entretanto, a Volkswagen no Brasil enviou alguns carros antes de começar efetivamente a exportação. A Volkswagen enviou alguns carros para a América do Norte por questões de teste. Para o Canadá foram enviados aproximadamente 8 carros entre sedã 2 portas, sedã 4 portas e a Paraty. Só que para o Canadá foram enviados Voyages entre 1985 e 86, foram enviados modelos brasileiros. Eram carros que eram fabricados para o mercado brasileiro e foram enviados para a região metropolitana de Toronto. Tá? Esses carros foram distribuídos entre algumas concessionárias. E qual era o propósito? Era saber justamente como o carro era o carro que era fabricado para o mercado brasileiro, então identificar nesse carro quais eram os pontos fracos, tá? Relação à corrosão, suspensão, acabamento, além de que também foi uma oportunidade para os concessionários ali já irem se familiarizando com o carro que iria ser futuramente trazido para o país. O fato é que alguns desses Voyages ainda sobreviveram. Vocês podem acompanhar nas imagens um Voyage que está na cidade de Brampton, que é próximo de Toronto, que é um Voyage. Como eu expliquei, esses carros eram para o mercado brasileiro e foram enviados ali para ver justamente quais eram os pontos a serem melhorados. Esse carro especificamente da foto, o proprietário ele alterou o motor, tá? Ele tirou o motor que era carburado e colocou em um motor, segundo o que eu li, um motor do Golf MK1 GTI, que já tem injeção eletrônica. Para os Estados Unidos, em 1986, foram enviados alguns carros, mas esses já eram protótipos do Fox. Então, ou seja, eles já tinham a aparência daquilo que seria vendido na América do Norte. Esses carros, eles foram expostos a diversas situações. Eles foram expostos ao frio excessivo do Alasca e ao calor escaldante dos desertos do Arizona e também pelo lance de areia. Ou seja, os carros foram postos à prova, né? E rodaram aí, segundo informações, aí mais de 1 milhão de quilômetros para que fosse realmente verificado todos os detalhes para que então a Volkswagen pudesse começar então a fazer a exportação, a enviar os carros oficialmente para os Estados Unidos e para o Canadá. E isso começou a acontecer no final de 1986, os carros já como modelo 1987, chegando nos Estados Unidos e Canadá como 1987, certo? E esses carros, o Fox, ele foi apresentado em sedã de 2 ou 4 portas e também a Paraty, que por lá e por aqui, né, que eu estou em Montreal, foi chamado de Volkswagen. E a partir daqui a gente começa a fazer a nossa comparação com o Voyage brasileiro, tá? A gente vai fazer uma comparação assim, mais a título de entretenimento, uma comparação de alguns elementos, não vamos nos aprofundar em todos os elementos
técnicos, tá? É só mais a título de entretenimento. Então a gente começa a ver, tá? Comparando os dois, 1987, que foi o primeiro ano do Fox, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, e pegando o Voyage 1987, que foi também aí o primeiro pós reestilização. Tudo bem que foi parcial, mas enfim. Então a gente repara que na frente os faróis, olhando faróis, grades, pisca, para-choques. A diferença do Fox, os faróis do Fox eles são menores, eles são mais recuados em relação à grade, que é uma grade também, a do Fox é uma grade maior. A moldura do pisca, ela passa por ela faz toda a volta no pisca, coisa que no Voyage não tem. Os faróis também são faróis selados, né, no Fox. Nota-se também a diferença do para-choque do Fox, que tem lanternas embutidas, né, que são lanternas que também são repetidoras de pisca. E embaixo, nos para-choques, onde no Voyage brasileiro poderia ser instalados os faróis de milha, a gente vê que tem 2 ganchos no Fox. E só uma coisa, tá? O modelo de entrada do Fox ele vinha com o para-choque preto, assim como no Voyage. Mas a versão GL e depois mais pra frente a versão que saiu, edição especial Wolfsburg, eles vinham com a parte de baixo pintada na cor da carroceria, tá bom? E aí, passando então, depois que a gente dá uma analisada na frente, vê que a parte onde tem a maior diferença, falando do Fox 87 com o Voyage 87, a gente dá uma olhada na traseira, que os carros são praticamente idênticos olhando pela traseira, não fosse o para-choque, que tem um desenho diferente, justamente porque também tem 2 ganchos atrás, e a saída de escapamento do Fox ela não é tão pro lado esquerdo como no Voyage, ela é um pouquinho mais assim, quase no meio do carro. E se vocês repararem também, o Fox já vinha com o brake light, né, no vidro traseiro, já vinha de fábrica, coisa que o Voyage brasileiro não trazia. E olhando os carros de lado, eles são praticamente idênticos também, lógico, considerando que o Voyage não tinha ainda o retrovisor embutido em 87, e a diferença também fica por conta da lanterna que foi instalada nas laterais traseiras do Fox. Fora isso, os carros são bem parecidos, como eu disse, são praticamente idênticos olhando de traseira e de lateral. Na parte de dentro, tá? A parte de dentro é a parte assim que a diferença realmente é grotesca. Por quê? Porque em 87 o Voyage ainda conservava o interior da linha de 1986. O Fox não, o Fox já veio equipado com os novos padrões de forros de porta, de laterais traseiras e com o painel satélite. Aliás, para o Fox, todas as versões, desde a versão de entrada até a versão GL, que era a mais luxuosa, que na verdade por aqui eles chamavam de versão esportiva, ele tinha painel satélite. Então não havia essa diferenciação que houve no Brasil a partir de 1988, quando o Voyage finalmente recebeu a reestilização por completo, os retrovisores embutidos, que os painéis satélite eram disponíveis só para a versão GL e para GLS 1.8. O Fox não tinha essa diferenciação, era painel satélite para todas as versões, certo? E aí a gente chega num ponto que vamos falar da motorização, que é um ponto bem assim curioso e é onde se concentra também uma das maiores diferenças do Fox em relação ao Voyage brasileiro. Bom, o Voyage no Brasil de 1987 até 1989, tanto versão CL como GL, tinha o motor AP 1600. Ele só recebeu o motor AP 1800 na GL a partir de 1990. E de 87 a 89, só a GLS é que tinha o motor 1.8, tá? O Fox americano e canadense ambos receberam o mesmo motor, tinha só diferença de injeção eletrônica, mas isso eu já vou explicar. O motor que foi para o Fox era o motor AP 1800i.
Só que tinha uma questão, por conta de legislação em relação à emissão de gases poluentes, a Volkswagen foi obrigada a diminuir a potência do motor que ia para o Fox. Com isso, o motor do Fox entregava 81 cavalos, um cavalo a menos que o AP 1600 do Voyage brasileiro. Então, ou seja, apesar de ser um motor de maior cilindrada, ele tinha menos cavalo, tá? Por conta, como eu disse, da questão de emissão de gases poluentes na atmosfera. E uma outra coisa é que o Fox já tinha injeção de combustível. E aí é que entra um ponto que eu sempre falo, né? As pessoas o primeiro carro brasileiro com injeção foi o Gol GTI. Não! O primeiro carro com injeção brasileira, ou injeção eletrônica, o primeiro carro brasileiro com injeção foi o Fox, ou o Voyage, né? Tudo bem que tem muita gente que diz, mas Ricardo, o Gol GTI é injeção eletrônica e o Fox não, é injeção mecânica. Essa não é uma verdade absoluta. E eu explico por quê. Porque o Fox canadense, tá? Havia essa diferença entre o Fox para o Canadá e o Fox para os Estados Unidos. O que ia para o Canadá, ele tinha uma injeção Bosch K-Getronic. Era uma injeção mecânica, tá? Não tinha nenhuma assistência eletrônica, era uma injeção mecânica, era K-Getronic da Bosch. O Fox que ia para os Estados Unidos de 1987 a 1989, ele recebeu a Bosch KE-Getronic. Repare, KE-Getronic, que na descrição dessa injeção diz: injeção de combustível eletronicamente controlada. Injeção de combustível eletronicamente controlada, ou seja, ela pode sim ser categorizada como injeção eletrônica. Mesmo que se você desligar a ECU dela, o carro vai continuar funcionando, lógico, perde o ajuste fino, mas ela é categorizada como injeção eletrônica. Isso é um consenso, eu tenho visto em muitos fóruns, tal, porque eu já tive essa dúvida numa discussão com uma pessoa que me falou que não, que a injeção do Fox todas são injeção mecânica, mas não é uma verdade absoluta. Como eu disse, a KE-Getronic ela é uma injeção de combustível eletronicamente controlada. Aí a partir de 1990, isso só para Estados Unidos, a Volkswagen passa a adotar a Digifant, que é na verdade uma injeção melhorada, é da Bosch, mas leva o logo da Volkswagen. Então, esse é o ponto que eu digo que o Voyage é o primeiro carro brasileiro a ser equipado com injeção eletrônica de combustível, tá? Mas ele não foi o primeiro a ser vendido no Brasil. O primeiro no Brasil realmente é o Gol GTI. Mas eu não quero discussão sobre esse assunto, beleza? É só para levantar aí essa questão, mas sem entrar em polêmica. Pois muito bem. Então, uma vez aí a gente já falou da motorização. Como eu disse, essa era a maior diferença entre os dois carros, entre o Voyage brasileiro e o Fox, que vai para os Estados Unidos e para o Canadá. Lembrando que, como eu disse, né, para o Canadá e para os Estados Unidos houve uma pequena diferença entre os carros, foram pequenas coisas mesmo, tá? Foi a questão da injeção eletrônica, os cintos de segurança que também eram diferenciados pro que ia para os Estados Unidos com o que ia para o Canadá. Para os Estados Unidos houve o cinto de segurança com um sistema automático, você já deixava ele pré-conectado, quando sentava no carro, ao ligar o contato, então o cinto fechava. O Fox canadense não chegou a ter esse sistema, ele era o mesmo sistema do Voyage brasileiro, com exceção que nos bancos de trás, mesmo quando ainda o cinto era só abdominal para os passageiros atrás, ele já era retrátil, coisa que no Voyage não era, né? Eram os cintos soltos. Bom, um detalhe, antes a gente passando para 1991, na reestilização, que aí o Voyage ganhou a frente chinesinha, o Fox também passou por essa reestilização, a Paraty, que na verdade foi chamada de Foxwagon, que aliás, diga-se de passagem que todas as alterações que o Fox, todas as diferenças entre o Voyage e o Fox, entre a Paraty e a Foxwagon é a mesma situação, são todas as diferenças visuais, confere aí nas fotos que eu estou colocando para vocês, tá? Mas a partir de 1991, quando houve a reestilização, a Paraty não era mais oferecida no mercado norte-americano. Ela não teve uma boa aceitação porque era uma wagon de duas portas.
Então não era uma coisa muito comum aqui na América do Norte. Mesmo que ela era uma wagon pequena, não houve aí uma aceitação, então não foi muito bem vendida. Então ela acabou parou as vendas dela em 1990. 91, com a reestilização, não veio Paraty para cá, ou Volkswagen. Aliás, diga-se de passagem, o Fox teve uma vida bem complicada. Ele veio com a proposta de ser o Fusca da América do Norte, mas ele não teve uma aceitação. Ele entrou na categoria de subcompactos, era um carro barato, era um carro que tinha uma mecânica confiável, mas mesmo assim ele teve uma aceitação muito assim, vamos dizer, razoável, tá? Mas voltando à comparação visual, se a gente pegar o Fox 1991 e o Voyage 1991, os carros, externamente falando, agora eles são praticamente idênticos. Porque os conjuntos ópticos, tanto dianteiro como traseiro, são idênticos, não tem mais diferença. A única exceção, o que dá assim a maior diferença externa, é realmente o desenho dos para-choques, que é do Fox, por conta dos ganchos, tanto na dianteira como na traseira, muda um pouco o desenho. E também, quando a gente, como eu já disse, no modelo de entrada os para-choques são pretos, mas quando passa para a versão GL ou então para a edição especial Wolfsburg, já tem a parte de baixo pintada na cor da carroceria. Então, essa é a maior diferença. E também a lanterna que é instalada na lateral, nas laterais traseiras do Fox. Essas são as maiores diferenças visuais entre Fox e Voyage. Outra coisa é que o Fox passou por uma alteração no painel que o Voyage não passou. Reparem bem, eu vou colocar para vocês agora o painel do Fox. Olha bem para ele, compara, olha desde a porta do porta-luva, né, da tampa do porta-luva lá na direita, passa por toda a linha de baixo dele até a outra extremidade. Verifica que tem uma barra embaixo. Pois é, essa é uma barra de proteção, né, que foi colocada no Fox, que o Voyage nunca recebeu. Reparou? Viu onde está instalado o rádio do Fox e onde está instalado o rádio do Voyage? Pois é, a Volkswagen nunca adotou esse sistema no Brasil. No Fox americano e no canadense, a partir de 1991, colocou essa, como eu disse, ela é uma barra de segurança para minimizar aí os efeitos em caso de uma colisão, para minimizar o efeito nos ocupantes do carro, tá certo? E fora esses detalhes, os carros, como eu disse, eles estão muito equiparados. E a qualidade do Volkswagen, do Voyage melhorou muito. Obviamente a versão GL, que passa, né, já desde 1990, tem a motorização 1.8. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês era mais a título de entretenimento, para a gente fazer uma comparação do que a gente tinha no Brasil, né, o nosso Voyage, do que veio aqui para a América do Norte. Óbvio, tem muito mais outras coisas, tá? A Volkswagen declarou que foram mais de 2.000 itens que foram adicionados no Fox em comparação com o Voyage. Fora as coisas que eu já falei para vocês, tem os vidros que no Fox eram colados, não eram só encaixados como no Voyage, barras de proteção lateral nas portas, redimensionamento dos freios, a suspensão calibrada, catalisador. Enfim, tem uma série de outros itens que seria assim, a gente ficaria horas aqui para enumerar. Como eu disse, a Volkswagen declara que são mais de 2.000 itens. Então tem muita coisa técnica, muitos pequenos detalhes. Proteção anti-ferrugem, que óbvio, né? Teve que o Fox receber um tratamento especial por conta das condições climáticas aqui dos Estados Unidos e do Canadá, que você tem lugares que é muito frio, e como tem a aplicação daquele produto que tem sal, e isso, nossa, é muito corrosivo. Então o carro precisou receber essas alterações para poder se adequar
ao mercado norte-americano. E com isso o Fox entre Estados Unidos e Canadá vendeu um pouco mais de 200 mil unidades. Nos Estados Unidos ele foi vendido entre 1987 e 1993. No Canadá foi de 1987 a 1991. O carro emplacou menos ainda no Canadá. Eu acredito, isso é só uma, como é que eu posso dizer? É uma opinião minha, eu estou assim dando um pitaco. Eu acredito que como também sempre teve mais brasileiro nos Estados Unidos que no Canadá, e muito brasileiro comprava o Fox, eu acredito que isso acabou ajudando para que o Fox fizesse mais sucesso nos Estados Unidos. Mas isso aí não é nenhum dado oficial, eu só estou colocando aí como opinião do Ricardo do canal Autos Motivos, tá bom? Pessoal, e é isso, a gente termina esse vídeo aqui. Eu vou agradecendo a todos vocês que chegaram até o final do vídeo e mais uma vez, se essa for a sua primeira vez, inscreva-se no canal, vem fazer parte da família do canal Autos Motivos, beleza? Então, olha, não esquece de deixar aí nos comentários, tá? Ó, quadradistas, o que vocês acharam? Tem alguma coisa? Eu sei que tem um Fox, um que é bem conhecido aí em São Paulo. Bom, deixa aí nos comentários, tá? O que vocês acharam da matéria, o que vocês conhecem alguém aí que já viu o Fox de perto, beleza? Um grande abraço então e até o nosso próximo encontro aqui no canal Autos Motivos. Fui, pessoal!